A paz de Deus a todas vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Leia, sou organista e instrutora de música voluntária na Congregação Cristã no Brasil, conhecida como a CCB, né? Eu tenho um vídeo aí contando um pouquinho da minha trajetória na música e hoje eu vim trazer um pouquinho mais, né, da minha história, como foi a minha oficialização e como foi a minha primeira Santa Ceia que eu toquei, né? Na nossa igreja a gente só toca na Santa Ceia quem é oficializada, né? Quem é da congregação sabe. Então, aquele ano para mim da minha oficialização foi bem intenso, né? Porque eu estava preocupada bastante com o teste e muito preocupada com a Santa Ceia, né? Que eu iria tocar se caso eu passasse, né? E aí a gente fica muito assim turbado, a mente, né? A gente fica bem nervosa em pensar em tudo. E a minha preocupação também era de não passar no teste, não conseguir fazer meu teste e já estava quase para vir a mudança dos inários. Minha instrutora falava assim: se você não correr, se você não estudar para correr, para conseguir fazer o teste, né? Vai vir a mudança do inário, então, ó, vamos correr, porque senão vai aumentar os estudos. E para mim já era difícil, imagina depois com a mudança do inário, né? E aí era perigoso até eu me desanimar. Então, eu falei, vamos correr. Aí comecei a estudar, tentei dar o meu melhor ali, estudando com criança pequena. Na época, a Raíssa tinha 2 anos de idade, a Raquel era mais nova também, 5 anos a menos. E aí eu comecei a estudar bastante, tentei dar o meu melhor, né? Me esforcei muito. E para mim, assim, quando eu comecei a estudar, muitas lições eu já conseguia praticamente quase que tocar decor, de tanto que eu estava estudando, né? Estudei muito mesmo, com muita dificuldade, né? Mas consegui. E chegou no dia do teste, eu estava calma, para mim parecia que nada tinha acontecido, para mim parecia que, né, eu estava bem calma. Não sei se foi por conta de tanto chá que eu fiquei tomando, e eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, então isso atrapalha um pouco, né? Mas naquele momento eu estava bem light, cheguei lá, bastante alunas, né, que ia passar por teste, tinha muitas alunas, e elas começam a chamar primeiro as oficialização, pré-teste, culto oficial, reunião de jovens, né? E eu ia fazer o pré-teste ainda, né? Depois que vinha o teste de oficialização. E ali, naquelas conversação, né? Você começa a ouvir algumas coisas, né, que não estão agradando os seus ouvidos, das alunas, né? Ai, coceira. Mas eu comecei a querer ficar nervosa de ouvir algumas coisas, né? Mas tentei me acalmar e as examinadoras chegaram, as 4 examinadoras que eu amo, que tá aqui, ó, no meu coração, que vai para a vida no meu coração, né? Para a vida toda. Amo demais elas até hoje, graças a Deus. Não tenho o que dizer delas. Elas são um amor em pessoas, né? Então, elas me chamaram, subi pro quartinho, né, que a gente não era como antes, que a gente fazia ali na igreja, perto de todo mundo. Subimos as escadas, fomos pro quartinho, na central de Hortolândia, foi o meu teste. Na antiga central, foi na antiga central o meu teste. Aí subimos lá para cima, sentei no órgão, aí ficou as 3 examinadoras atrás, né, sentada, e a outra ficou aqui do meu lado, e quem ficou do meu lado foi a irmã Viviane, e a gente tinha muito medo dela, gente, eu não sei porquê, né, mas a gente tinha muito medo, nervoso, né, quando via ela. As outras, sim, a gente tinha, mas a gente tinha mais intimidade, assim, não é intimidade, a gente conversava mais, se viam mais, né? Inclusive, eu estudei com a examinadora, uma Rosinha, que eu amo demais também, muito, amo todas, né? E tinha a Lu e tinha a irmã Rose, que era a nossa examinadora ali da comum, né? Então a gente tinha mais, via mais vezes, a gente era mais acostumada com elas, né? Então a irmã Rose
A irmã Viviane, a gente era mais assim, a gente não tinha muito contato, né? Então, o que acontece? A gente tinha muito nervoso quando via elas, né? Elas dão risada. Com certeza elas vão rir se elas estiverem vendo meu vídeo, mas eu tinha muito medo dela. E sem necessidade alguma, né? Não tinha o porquê da gente ter tanto medo assim. Mas, né, é coisa de alunos. E aí, subi no órgão não, né? Sentei na banqueta, subi no órgão quebra. Aí sentei, ela pediu pra eu tocar a escala, eu toquei as escalas, toquei bem, né? Lembro que a escala foi até bem, graças a Deus. Aí ela pediu pra mim estar escolhendo a lição de um método, agora eu não me lembro mais qual foi o primeiro método que eu toquei. Eu não lembro. Sei que eu toquei a lição do método, toquei muito bem, que foi a que eu escolhi, né? Se eu escolhi, eu teria que estar tocando bem. Então, se a gente escolheu, né? A gente tem que tocar bem. E aí toquei aquela lição, toquei muito bem. Aí começou a pedir as lições de outros métodos, aí começou o nervoso. Aí eu comecei a tremer. Minha perna, geralmente treme a perna que a gente usa no pedal de expressão, né? Quem é organista aí sabe. A perna que eu estava usando no pedal de expressão, ela não tremia. Só que a tremedeira parece que o efeito do remédio, dos calmantes, não calmante, natural, né? Tomava chá, suco de maracujá. Então parece que fez ao contrário aquilo. Comecei a tremer minhas mãos na hora de tocar, não conseguia tocar. Eu comecei a tremer demais, muito. E aí a examinadora batia assim nas minhas costas e falava assim: calma, né? Quando ela falava calma, piorava a minha situação. Aí é que eu tremia. Então eu tremia muito, gente. Aquilo eu não conseguia mais tocar. Não conseguia mais tocar de jeito nenhum. Parecia que tudo que eu tinha estudado não tinha resolvido. E eu comecei a ficar mais nervosa ainda, né? E, e quanto mais ela falava assim, calma, respira, o nervosismo meu aumentava e não conseguia sair mais nada. Aí ela começou a pedir hinos, né? Mandou eu abrir o inário, caiu naqueles hinos bem, né? Que a gente tem medo até de fazer a introdução na igreja, bem difícil. E aí comecei a tocar aqueles hinos, não conseguia sair. Olha, eu não peguei as 4 partes do hino na hora, não conseguia tocar as 4 partes. Ela pediu para tirar a pedaleira. Eu falei, Senhor, eu reprovei. Eu estou reprovada. Dessa vez não vai. E mais uma vez, né? Eu vou sair daqui triste. E aí eu comecei, né? Eu era a primeira, né? E ela já logo encerrou. Toquei algumas introdução, toquei alguns hinos. Aquele nervoso que me tomava conta que, meu Deus do céu. Aí desci, né? As outras começou a subir e me atacou uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que eu achei que eu ia me infartar. Por quê? Eu tinha certeza que eu estava reprovada, né? Eu falei assim, é hoje que eu não saio daqui com a minha vitória, né? Mas tá nas mãos de Deus. Só que, gente, aí o nervoso tomou um monte de aluna para fazer teste, era super demorado, né? Porque era muita coisa. Ah, eu peguei, fiquei assim, muito ansiosa. Eu falei assim, nossa, até todo mundo acabar para mim saber, porque depois, como tinha oficialização, a gente só ia saber depois ainda que todas fizessem o teste. Aí eles iam entregar as cartas de quem foi aprovado para a gente poder orar, né? O irmão ancião fazer a oficialização. Nossa, lá. Na verdade, nossa, né? Eu falo nossa, mas o meu era pré-teste, né? A oficialização de quem estava oficializando. E eu fiquei assim, falo para vocês o teste inteira com dor na nuca, com dor de cabeça, tensa. Minha vontade era só de chorar, né? E esperando somente elas falassem, ó, você não foi oficializada, você vai ter que, você não passou no pré-teste, você vai ter que fazer outro teste, né? Fiquei muito tensa. Aí, depois que todo mundo terminou lá o teste, aí nós subimos, né? Lá para cima para poder fazer o irmão orar para apresentar a oficialização.
Aí eles conversou bastante, falou bastante sobre a parte da música, né? É, e ainda foram orar. Aí eles foram orar para fazer a oficialização das irmãs. E aquele nervoso, eu, ai meu Deus, até orar, e parecia que a oração nunca mais acabava, e eu ficava muito nervosa, porque eu queria, né, logo saber se eu tinha passado, e minha cabeça já estava assim, em ponto de ir miolo para todo lado, né? Tanto que parecia que ia explodir, de tanta dor. Aí levantamos, elas foram entregar as cartas, entrega de uma, entrega de outra, entrega de uma, entrega de outra, e quase por último, ou a última, não lembro, me entregou minha carta. Quando entregou minha carta, meu Deus do céu, foi uma surpresa para mim, né? Porque eu não fiz somente um pré-teste, eu fui oficializada pela misericórdia de Deus, né? Pela misericórdia de Deus mesmo, porque eu achei que eu não ia passar. Só que hoje eu falo, né? Deus tem me colocado como instrutora, a gente vê muitas alunas, né? Você sabe quando a aluna sabe, você sabe quando ela erra porque ela não estudou, você sabe quando ela erra porque ela tem nervoso, você sabe tudo, você conhece sua aluna, é como uma mãe que conhece um filho. Então, a instrutora conhece, não adianta falar assim, nossa, eu estudei, não estou conseguindo passar. Você sabe a dificuldade de cada uma, a que estudou, a que não estudou. Hoje eu realmente vejo. Se eu não tivesse tocado aquelas escalas, ou a lição que eu pedi, né, bem, talvez eu não tinha passado. Mas o nervoso, as lições, o resto, tudo que, ou os hinos que eu não estava conseguindo tocar, com o nervoso, ela viu que era nervoso. Ela viu que realmente eu tinha estudado, você entendeu? Então, foi bem assim, foi um dos testes mais difíceis que eu fiz. Reunião de jovem não foi tanto, culto oficial não foi, mas a oficialização foi muito difícil para mim, né? Mas no final a gente vê que não é nada, né? Dá vontade de ir lá e fazer tudo de novo e falar, gente, para que é tanto nervoso? É só estudar, ir lá e tocar, mas não é assim, não é bem assim, né? Vem o nervoso, tudo que se trata de teste é aquele nervosismo. Mas não para por aí, né? Porque eu atravessei tudo aquilo, né? Consegui me oficializar, já saí ali oficializada, não precisei fazer outro teste. Não só eu, mas as outras que fizeram o pré-teste, todas já saíram oficializadas de lá, a irmã já assinou a carta, né? E Deus deu essa vitória. Eu falo que é uma vitória enorme que Deus deu na minha vida. Foi a melhor vitória que eu já tive na minha vida, né? Foi sair dali oficializada, né? E aí não para por aí porque vinha a Santa Ceia. Eu fiz o teste, acho que foi numa quinta-feira, se eu não me engano, foi no meio da semana, porque era para ser o teste, aí precisou cancelar, não lembro qual foi o motivo, aí remarcaram o teste no meio da semana, na quinta-feira, fizemos o teste, no domingo era a Santa Ceia, né? Menos de uma semana ali. Uns 3 dias depois era a nossa Santa Ceia. E eu ia ter que tocar, aí teve o ensaio da Santa Ceia, né? E quando chegou o dia da Santa Ceia, gente do céu, eu passei aqueles dias tudo com dor de cabeça. Minha cabeça não sarou. Eu fiquei o tempo todo com dor de cabeça. Não tinha remédio que melhorasse a minha cabeça. Parecia que ia explodir. Aí no dia da Santa Ceia, minha primeira Santa Ceia, que todo mundo toca e fala, nossa, que delícia. Ai, meu Deus, foi a melhor Santa Ceia que eu toquei. Gente, para mim ainda não tinha sido a melhor Santa Ceia, porque eu fui para lá ainda com muita dor de cabeça, né? Eu fiquei muito tensa. Apesar da vitória que Deus me deu, eu estava muito nervosa. Então foi uma coisa assim que, né? Eu falei, não, eu preciso tocar uma outra, num outro dia, da outra vez para ver se como realmente é, né? Que todo mundo fala, ah, eu toco a Santa Ceia, é tão gostoso, é aquela paz, mas para mim foi bem difícil, porque foi assim muito junto, né? Foi uma coisa assim, pá, aconteceu. Mas é isso aí, gente. Eu falo para vocês, alunas, né, que
que estão aí estudando a música, as que estão para fazer teste, né? Tanto de culto de jovem até oficializar. Não desista, não é assim, sabe? Do jeito que você pensa. Tenta relaxar e, né, bola aí para frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, comenta aí o que você achou, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, com as alunas, com suas alunas aí, ou compartilhe com as suas instrutoras, tá bom? E fiquem todos com Deus, aguardo vocês aí no próximo vídeo. Bom, agora para finalizar o vídeo, eu vou tocar para vocês o hino 109 do Inário 5, Venha, ó Senhor, ajudar-me. E esse foi um hino que a minha irmã, saudosa irmã, sonhou que eu tocava no dia do meu teste, né? Que ela falou assim que teve um sonho que eu fazia o teste e atrás de mim tinha muitas pessoas rindo de mim, não acreditando em mim. E naquela época eu passava por algumas perseguições, né? E, e ela disse que no sonho eu tocava esse hino. E disse que eu tinha passado no sonho. E meu teste foi bem assim, complicado, meio difícil, né? Então, para finalizar, eu vou tocar aqui o hino que ela sonhou e vou deixar aqui registrado para vocês, tá bom? Venha, Senhor, ajudar-me nas minhas tribulações. Um recadinho para as alunas: nunca desista dos seus sonhos. Vá em frente e Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.